Pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, da Porto Barros, do Jornal de Notícias, do Porto Canal e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso, aliás, do vosso Porto de Encontro. É a 25ª sessão deste ciclo de conversas com escritores promovido pela Porto Editora. Esta sessão conta com duas novidades. Em termos de parceiros, há dois novos parceiros. Temos uma longa lista de instituições de prestígio do Porto e não só que se associaram desde a primeira hora a este ciclo. A partir deste mês contamos com duas novas instituições, são elas a Sociedade Portuguesa de Autores e uma marca bem conhecida, Chocolates Arcádia. Portanto, dois excelentes motivos para ficarem também, até não arredarem pé da sessão até ao final. Por este palco vão passar ao longo dos próximos 90 minutos, sensivelmente, figuras por demais conhecidas de todos nós. Além da autora em foco, sobre quem já irei falar mais em pormenor, teremos também a presença de José Carlos Tinoco, o dizer habitual cúmplice das nossas sessões, que nos irá brindar com excertos de duas das obras da autora em foco. E teremos também como convidado especial desta sessão Nuno Carinhas, encenador, cenógrafo, diretor do Teatro Nacional São João, e irá também juntar-se até nós lá mais para a frente. Quanto à nossa convidada central, a nossa escritora em destaque, é uma das vozes literárias mais estimadas da literatura portuguesa. Os seus livros estão publicados em mais de uma dezena de países, as suas 14 obras de ficção, incluindo romances e contos, e hoje iremos dar especial atenção a uma dessas obras. É o seu novo romance, saído há pouquíssimos dias, intitula-se Passagens e será um dos muitos temas em destaque ao longo desta conversa. Sem mais demora, chamo, pois, até ao palco Teolinda Gerção. Olá, Vida. Bem-vinda. Obrigada. Aqui no centro. Boa tarde. Fico aqui. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Sei que chegou há instantes ao Porto. Obrigada, e eu tenho imenso gosto em estar aqui de novo no Porto e aqui na Biblioteca Almeida Garrett. Costuma vir com frequência ao Porto? Venho, eu tenho família cá. Eu nasci em Coimbra. O Porto foi assim a primeira grande cidade que eu conheci na vida. Vinhamos cá ao dentista, havia cá um dentista ótimo que fazia ortodôncia, que na altura ainda não se fazia, e como eu precisava daqueles esticadores nos dentes, vinha cá e aproveitávamos para fazer compras, sobretudo compras de Natal. Uma vez por mês vinha cá. Tinha 10 anos por aí. E foi assim uma cidade que eu sempre gostei muito, porque é muito diferente de Coimbra. É uma cidade mais... Tinha a sensação, e ainda hoje tenho, que é uma cidade mais nórdica, com menos sol, talvez, ou uma luz diferente da de Coimbra e da de Lisboa, mas uma cidade que convida à reflexão, em que o exterior se impõe talvez com menos força e as pessoas têm uma vida interior muito forte. Foi a sensação que o Porto me deu. E gosto muito dos pintores do Porto. Conheci, por exemplo, o mestre Júlio Rezende, fui amiga dele, o Ângelo de Sousa, o Alcino Coutinho, não é? Que morreu, infelizmente, há pouco tempo. E quanto a locais? Tem locais de eleição aqui no Porto? Eu gostei muito, por exemplo, do Museu Romântico, que está aqui perto, há ali uma tableta que indica, sim. E foi um local que eu gostei muito de visitar. Também é um local literário, não é? Nós lemos a literatura romântica portuguesa e dos outros países,
E gostei muito desse museu porque é o único que eu conheço, nunca vi noutro lugar do mundo um museu romântico. Provavelmente haverá, mas eu não conheço outro e achei isso muito original e muito interessante, de facto. E, até porque eu também tenho um certo fascínio pelas casas antigas, gosto muito de visitar casas de escritores e tenho visitado várias sempre que posso em diversos países do mundo. Agostina também, com quem eu só falei uma vez na vida, mas é uma escritora fascinante, também aqui do Norte, que vive aqui no Porto, e a única vez que conversámos foi no regresso de um evento literário que tinha havido em Castelo Branco. E viemos para Lisboa no mesmo carro e viemos a conversar. E ela era uma pessoa encantadora e uma conversadora absolutamente fascinante. Gostei imenso de a conhecer pessoalmente, só a conhecia dos livros. E é uma autora a que eu volto sempre. O Eugênio de Andrade também era dos autores da minha vida. Enfim, há muitas ligações entre mim e o Porto, literárias e não só. Agora vou fazer uma maldadezinha. Se tivesse que escrever um romance sobre o Porto, o passado no Porto, que tonalidade é que teria? Já pensou nisso? Como é que seria o tom do romance? Falou há bocado que o Porto tem características algo nórdicas, não é? Sim. Seria um romance mais sombrio? Como vivi... Em contraponto com a luminosidade que associamos mais a Lisboa, não é? Lisboa. Eu vivi 3 anos na Alemanha e gosto muito dos países nórdicos e daquela luz do norte, eu gosto muito. E também ainda há pouco tempo estive em Milão e também acho que é uma cidade que fica muito próxima ali da Suíça e relativamente perto da Alemanha. É uma cidade diferente do resto da Itália, portanto é diferente. Também outra pessoa que eu conheço no Porto e conheço a sua obra, que admiro muito, é o Manuel de Oliveira, que há anos eu encontro casualmente, nunca combinámos, em Porto Santo. E se eu tivesse que escrever um romance sobre o Porto, acho que ia buscar uma atmosfera dos filmes dele, que eu acho que conseguem. Ele também deve ter tem de certeza um cameraman sensacional e há uma luz nos filmes dele, sobretudo em alguns, que eu acho deslumbrante. Estou a pensar em filmes a cores, não nos primeiros a preto e branco, mas nos filmes a cores, por exemplo, na Fanny Owen ou no Val Abraão, há assim uma luz muito especial que eu gosto muito. E o Douro, por exemplo, que também está aqui a 2 passos e que é uma região fascinante. Se eu escrevesse sobre o Norte, mas normalmente não escrevo, escrevi um pequeno texto para uma editora também daqui, é o José Cruz Santos, que vai editar, é sobre a Póvoa de Varzim, que eu também visitava às vezes, como visitava Espinho e a Granja, vinda de Coimbra. Escrevi um pequeno texto sobre a Póvoa, mas sobre o Porto eu não sei se alguma vez ousarei escrever qualquer coisa, porque em geral só escrevo sobre aquilo que eu conheço por dentro e onde vivi e que conheço bem. Não sou do género de escritores que se aventuram a falar de coisas que conhecem por fora. Tenho um amigo brasileiro, escritor, que uma vez escreveu um romance sobre um lugar onde nunca tinha ido. Ele disse: eu escrevi porque justamente isso me obrigou a investigar e nunca lá fui. Mas eu não era capaz de fazer isso. Eu tenho que ter um chão, uma realidade por baixo dos pés para escrever. Portanto, se calhar nunca me vou atrever a escrever sobre o Porto. Se há característica que associamos à sua figura, tio Linda, é da jovialidade, dessa espirituosidade, da boa disposição. Diga-nos lá qual é o seu elixir. Não tenho. Não tenho. Eu acho que sou uma pessoa por natureza talvez forte, talvez... Eu não sei se sou muito otimista, porque às vezes vejo o mundo de uma maneira bastante crítica e bastante negativa. Mas esforço-me por não baixar os braços e por ver também o lado positivo das coisas. E esforço-me por ter saúde, que acho que é importante e que a nossa energia vem daí também. E felizmente tenho tido uma saúde razoável. Portanto, e acho que de facto
envelhecer, em parte, é uma coisa física, mas em grande parte é mental. Se nos esforçarmos por estar ativos, envelhecemos menos. Paracelso, que era um autor que eu estudei e de que gosto muito, dizia que enquanto uma pessoa tem uma obra a fazer e está mergulhado nela, não envelhece. E que queria entrar na eternidade com a caneta na mão, a trabalhar. E acho que esse é um bom conselho. E a escrita, podemos dizer que a escrita é importante para a manutenção do seu bem-estar, não físico, mas espiritual. Desempenha também esse papel? É, porque é um trabalho, digamos, é um norte na minha vida, é uma coisa que eu sempre fiz desde criança e que dá sentido à minha vida. Eu acho que o trabalho de tentar fixar o tempo, registar as coisas, refletir sobre elas, escrever é um trabalho de dar atenção àquilo que nos cerca e a nós mesmos. É uma espécie de análise do mundo e de nós mesmos que vamos fazendo ao longo dos anos e que exige uma certa coragem, digamos, porque vamos encontrando também o nosso lado sombrio, o nosso e o do mundo, mas isso dá sentido às coisas. Acho que a ideia de que vamos partilhá-las com outros, de que a nossa vida não nos pertence só a nós, leva-nos a aceitar melhor também o lado sombrio e o lado difícil que a vida tem para todos nós. Porque há um sentido nas coisas e escrever é uma procura de sentido. E nesse sentido, a Tiolinda faz questão de escrever todos os dias, de exercitar ou não? A Tiolinda tem dois livros, para já muito particularmente interessantes, que são diários, não sendo diários, em que anota o correr dos dias, mas de uma forma muito fragmentada. É aí que vai anotando, quando não está a escrever um romance, em que tenciona manter o ritmo diário de escrita, dedica-se a essas águas livres, chamemos assim? E, digamos que eu sou muito persistente, mas não obsessivamente. Eu, de vez em quando, dou umas férias a mim própria. Por exemplo, agora estou em férias. Terminei o livro, entreguei-o e agora estou a ler furiosamente os livros que fui acumulando, porque quando estou a escrever um novo livro não quero ler nada para não ser influenciada por mais ninguém. Estou a viajar um pouco também, a vir a estas sessões, a falar com as pessoas. Agora estou numa certas férias e vou às vezes tirando notas, mas se houver dias em que não escrevo nada, não fico nada preocupada, porque acho que esses intervalos às vezes também são bons. E também vamos ao encontro, outra vez, da vida real, dos outros, do dia-a-dia, que é muito importante, obviamente. E quando está embrenhada na escrita de um romance ou uma série de contos, isso afeta a sua disposição, o seu estado de espírito? Aqueles que a rodeiam sentem isso, que está de tal forma concentrada na conclusão do livro, que isso se repercute na sua forma de ser? Isso eu faço os possíveis por não sacrificar as pessoas àquilo que eu estou a fazer, porque acho que os outros não têm culpa. Mas, por exemplo, eu consegui, há poucos anos, portanto, era um sonho que eu tinha há montes de anos, mas consegui ter um local para escrever fora de casa, o que acho que é ótimo. A Agostina também dizia que era muito bom mudar a secretária onde se escreve várias vezes ao longo da vida. Eu dou-lhe toda a razão. E é muito bom ter um sítio onde não há o cotidiano, nem sequer tenho internet no computador que lá tenho, não tenho telefone, levo o telemóvel, mas desligo, só eu o uso se preciso de alguma coisa. E nessas fases em que eu estou muito embrenhada nas coisas, muitas vezes telefono a dizer que não vou almoçar a casa e como qualquer coisa por ali perto, porque há montes de pequenos cafés e coisas onde e só vou para casa à hora que for, nem que seja às 8 da noite. Portanto, nessas alturas sim, mas também já não tenho filhas em casa e o meu marido está habituado, ele diz que realmente, pronto, os escritores e os artistas têm lá o seu mundo, mas isso também não o preocupa muito e portanto, tudo bem. Ele é uma pessoa que respeita perfeitamente o meu espaço
e é do estilo, por exemplo, uma vez que estivemos em Praga uma semana, porque é uma cidade de que ambos gostamos muito, eu todos os dias ia ao teatro, porque tem realmente espetáculos fabulosos, teatro de marionetes, teatro negro de Praga, enfim, com técnicas e com maneiras de apresentar as peças que eu de todo não conhecia, ou peças que ainda usavam os artifícios de cena do século XVIII, aquelas máquinas sensacionais. E o meu marido às tantas dizia, eu já não aguento mais teatro, mas olha, tu vais, eu vou-te buscar e depois vamos cear a qualquer lado. E assim fizemos, porque, pronto, eu não queria perder o teatro, mas ele também não queria ir todos os dias ao teatro. Mas, pronto, somos adultos. O que é difícil conciliar é quando há crianças e elas dizem, a mãe não, ou pensam, ou sentem, ou a gente acha que elas sentem, a mãe não gosta de mim porque se fecha e agora não está cá. Isso eu inclusive adiei a escrita para uma altura, só ia tirando notas, mas só publiquei o primeiro livro quando as filhas já eram relativamente crescidas. Uma tinha nascido em 67 e a outra em 72, e eu comecei a publicar regularmente a partir de 81. Portanto, elas já não eram muito pequenas. É curioso, vivemos numa sociedade em que há quase uma ânsia de reconhecimento precoce, em que muitos escritores se estreiam numa idade, não que seja proibido, obviamente, mas numa idade ainda algo imatura, na ânsia de ter um reconhecimento precoce, e a Teolinda fez exatamente o contrário, ou seja, embora escrevesse desde também muito cedo, como disse, só publicou o primeiro livro aos 41 anos, à volta disso. Foi também para por sentir-se apenas mais segura nessa altura, uma questão de segurança? Não, foi porque eu... Mas também por causa das filhas? Não só também, foi porque eu cometi um erro, ou levei os meus pais a cometer um erro. Como eu, de facto, tinha facilidade para escrever e lia muito e sempre quis ser escritora, embora também tivesse outros sonhos. Na escola primária também admiti ser acrobata no circo e ser bailarina, também eram outras alternativas. Mas a grande ideia era ser escritora. E quando eu tinha 14 anos, queria muito publicar um livro. E os meus pais fizeram-me vontade. E saiu um livrinho de contos, que pouco mais eram do que redações do liceu, que eu tinha escrito com 11, 12, 13 anos, e saiu em edição de autor, uma coisa para oferecer aos amigos e tal. Mas como ainda eram, não sei quantos exemplares, mas era o mínimo que era exigido para ser... Tinha que haver um exemplar na Biblioteca Nacional, e isso ainda hoje me envergonha e me aflige. Como é que há um livro meu escrito ou publicado quando eu tinha 14 anos na Biblioteca Nacional, que às vezes há pessoas que vão procurar e não sei o quê, ou às vezes aparecem pessoas que encontraram alguns um exemplar e me perguntam no Facebook ou por e-mail se aquele livro realmente é meu. Eu fico um bocado aflita. Mas é curioso que para mim foi uma experiência. Eu, depois de ver o livro impresso, eu própria disse assim, mas que disparate ter publicado isto, porque isto não é nada, isto é uma imitação de outras coisas que eu li, isto não é nada do que eu quero fazer. Também, entretanto, havia coisas que já tinha escrito 3 anos antes, e disse, isto realmente é muito mau. Inclusive, fiz o desenho da capa, porque queria fazer tudo e não tenho jeito nenhum para desenho. Portanto, eu dizia, bom, isto é um desastre. E depois pensei, de facto, uma pessoa para ser escritora tem que amadurecer, tem que ler muito, e depois levei isso tão a sério que só publiquei, tinha 41, portanto, 14, passei para 41, passei do 8 para 80. Poderia ter saído antes. Mas, entretanto, também fui estudar para a Alemanha, houve muita coisa, houve as filhas pequenas, houve tudo isso. Havia uma situação política, escrevi sempre, e quando saiu o Silêncio, eram papéis que eu já andava a escrever há muito tempo, e os guarda-chuvas também, já, enfim. Fui sempre escrevendo, mas para a gaveta, tive paciência de facto de esperar.
O Saramago dizia que um bom conselho para um jovem escritor é não ter pressa, mas não perder tempo. E eu acho que tive muita pressa, mas depois, de facto, o tempo que levei até me sentir segura não foi de todo perdido. E, de facto, quando eu comecei a publicar, também já tinha uma maturidade interior suficiente para dizer, pronto, eu gosto e eu dei o meu melhor e do que eu hoje tenho ideia do que é a literatura, eu acho que merece ser publicado. Se as pessoas disserem todo o mal do mundo, olha, problema delas, eu gosto e eu aguento. Porque quando eu tinha 14 anos, até uma ou outra pessoa que resolveu falar do livro, porque, enfim, era uma curiosidade, como hoje se fala, de repente aparece uma criança que escreve qualquer coisa, disseram muito bem, mas eu senti-me muito exposta e muito mal. E percebi que podia ser uma experiência muito violenta. Não foi, ou antes, talvez fosse, mas não foi de maneira nenhuma traumática, porque, enfim, as pessoas acolheram muito bem. E os amigos e a família, obviamente que sim. Mas eu reconheço, eu tenho um neto que me leu há dias, pelo telefone, um texto que dizia assim, ó vó, veja lá o que é que acha disto. E era um texto perfeitamente filosófico, a dizer que a realidade não existe, que tudo é construção nossa, que mesmo a felicidade ou a infelicidade é uma coisa mental. Ele tem 14 anos. E eu disse, ó querido, isso é banha da cobra, porque o Schopenhauer já disse isso, que o mundo nós vemos-lo como representação de algo que não existe, tudo é ilusão, portanto, isso é alguém que está a filosofar, mas é uma filosofia barata que já está escrito isso por outros muito bem. Então já vi que não presta, fui eu que escrevi. E então eu lá lhe estive com esta preleção de que escreva, que para 14 anos está fantástico, mas que vá guardando e vá escrevendo para a gaveta e que não tenha pressa, se calhar até vai ser escritor, mas vamos ver, porque ele julga também que escritor é fácil, ser escritor é fácil, eu também julgava quando tinha 14 anos. Vamos abrir espaço para o primeiro momento de leitura desta tarde. José Carlos Tinoco vai ler-nos um excerto do livro escolhido pela Tiolinda, A Cidade de Ulisses. O amor não dura. Um dia acordamos e o encanto desfez-se. O mundo voltou a ser o que era, ou seja, mais ou menos nada. É isso que encontramos, Cecília. O amor é uma ficção com que escondemos por algum tempo o vazio, dentro e fora de nós. Essa é uma experiência que nunca tiveste, mas vais conhecer um dia, inevitavelmente, o vazio, o nada. Lamento que o vás encontrar através de mim. Um homem cético, aberto à paixão, à alegria dos sentidos, mas incapaz de amar. Demasiado egocêntrico para o amor. O amor gasta-se com o tempo e exclui a paixão. Ou a paixão exclui o amor, esgota-se em si mesma, esgota o seu objeto e vai à procura de outro. Algo semelhante eu farei contigo, mesmo que deseje o contrário. Por isso te aviso, não me ames assim, Cecília, ama-me só com o corpo e mais nada. No entanto, quando eu te dizia coisas destas, e sei que as repetia até à saturação e ao cansaço, tu tinhas uma forma peculiar de não ouvir, como se o que eu dizia fossem apenas palavras. Eras tão feita para o amor, tão consciente que eras desejável e tão feliz por sê-lo.
O teu corpo era tenro e maduro como um fruto. Lembro-me de que a moda na nova estação eram vestidos floridos. As vitrines das lojas, as imagens dos figurinos, as mulheres na rua estavam cobertos de flores, como se tivesses contagiado o mundo à tua volta. As flores do teu vestido cresciam por todo o lado e enchiam tudo. A alegria vinha de ti e espalhava-se como a luz. A tua espantosa, indestrutível alegria. Não davas conta de que subvertias o mundo em teu redor, deitando fora o que achavas errado ou inútil. Por vezes, eu olhava-te com curiosidade, como se fosse um elemento exterior a um conjunto. Tinhas, por exemplo, uma forma peculiar de rir e de dançar, marcando o compasso com os pés no chão e batendo as palmas para criar um ritmo que vinha do fundo de ti e te fazia ondular a partir de um ponto central a meio da coluna. Era aí que começavas a dançar, balançando as ancas como as mulheres africanas. O amor era simples e alegre. Achavas? Uma tarde no guincho, escreveste na areia molhada. Eu, Cecília, decreto o fim da tristeza e da melancolia. Eu sorria do teu desembaraço, da tua recusa visceral em aceitar o que achavas morto e ultrapassado. Mas as coisas não eram exatamente assim. Também existia o outro lado, disse eu. O outro lado. A melancolia, o spleen, o gume da faca, a chuva oblíqua que nunca vai deixar de cair num país cheio de sol. Pessoa com o seu desassossego sossegado, que acabava na garrafa de aguardente e na embriaguez à mesa do café, em cartas ridículas a uma ofelinha que provavelmente nunca leu Shakespeare e que se conformou com ser ofelinha. E nem ao menos foi capaz de se afogar no Tejo, quando percebeu que o homem que por ela suspirava nunca iria passar da fase dos suspiros. Que por ela suspirava, mas só em teoria, dizias tu, e acrescentavas, aqui deveríamos abrir um parênteses e suspirar também. A sua chávena de café, o cigarro, o cálice de aguardente, a monotonia dos dias, as ruas melancólicas da Baixa, a autopiedade do menino de sua mãe, a saudade do tempo em que festejavam o dia dos seus anos. E ninguém que ela amasse estava morto. Pois, o spleen, a neurose, a melancolia. Ser ou não ser, numa versão mansa à beira deste rio. Pessoa foi pouco ou nada em vida. O seu baú de sonhos ajuda-nos a encher o vazio ou a ausência dos nossos. Estamos viciados como ele na embriaguez do que não foi. Não tomou forma. Não passou de esboço, de coisa inacabada, mas poderia ter sido todas as coisas do mundo. Pessoa é um baú inesgotável, porque a nossa melancolia nos faz cair lá dentro e não achar saída. A poesia mortal, o gume da faca que revolvemos na carne, a ferida que não sara, a palavra, a hesitação da palavra. Ele escreve à mesa do café numa nuvem de fumo e não a escolhe para viver nem homem nem mulher. Não a escolhe uma mulher porque sonha, talvez um homem. Olha, Daisy, quando eu morrer, irás contar àquele pobre rapazito que me deu tantas horas tão felizes. Mas são horas imaginárias, essas horas felizes. Está sentado à mesa do café e bebe outro cálice de aguardente. Aceita não viver e transfere-se para o mundo fantástico da astrologia, do Quinto Império, da mística, da arte, das artes mágicas. Desaparece na rua, no meio de outras pessoas, tão pessoas como ele, todas elas cinzentas, sobretudo, chapéu, óculos, casaco, contraídos pelo frio do inverno, atravessando uma rua sem nunca chegar ao fim da passadeira. Todas elas com um pé diante do outro, como se fossem finalmente a dar um passo, um qualquer passo,
contanto que fosse para algures e decisivo, mas ficam paradas na fotografia, no meio da passadeira, com um vento fraco, sem sobressalto, a levantar-lhes abaixo do joelho a ponta do sobretudo ou do casaco. A histeria abafada, que não se ouve nem se vê. Na vida, só publicam um livro que praticamente ninguém leu. Passaram despercebidos os poemas saídos em revistas, os berros da ode marítima, os gritos, o excesso, o alarme. Afogou-os no silêncio e no álcool. E até foi algum tempo funcionário atento, venerador e obrigado, em escritórios que abriam das 9 às 5. Em casa, a mulher a Dias, a senhora Adelaide, deixava uma nota. Senhor Pessoa, precisei de sair. Está o jantar pronto? Quiseste que te fotografasse, exatamente como milhares de outras pessoas, sentada na cadeira de bronze, ao lado da sua estátua de óculos e chapéus, em frente da brasileira. Com isso arrumavas por agora a Pessoa. Achavas que apegar-se a ele em demasia era uma doença tipicamente portuguesa. Era preciso conhecê-lo, atravessá-lo e passar adiante, exportá-lo para outras línguas, outros continentes, fazê-lo chegar a outros leitores ainda em tempo útil, nesta era veloz da informação. Vingar em Pessoa os séculos que Camões esperou para ser lido, e nunca foi suficientemente lido. Vingar em Pessoa todos os que, por falta de tradução, nunca conseguiram chegar além fronteiras. Uma cadeira inteligente, disseste, sentando-te ao lado. Inteligentíssima. Todos os turistas lá querem ser fotografados. Provavelmente nenhum dos turistas lê os seus livros, mas é um bom ex-libris de Lisboa. Pode competir com o barco de São Vicente e os corvos, até porque os corvos não abundam por aqui. A tua visão podia ser também assim, pragmática. Ou, segundo dizias, realista e útil. No entanto, não conseguias ser de facto realista. O amor, enquanto durava, transformava tudo. E nada tínhamos a ver com os turistas. Éramos diferentes, viajantes. Os turistas vão à procura de lugares para fugirem de si próprios. Da rotina, do stress, da infelicidade, do tédio, da velhice, da morte. Vêem os lugares onde chegam apenas de relance e não ficam a conhecer nenhum, porque logo os trocam por outros e fogem para mais longe. Os viajantes vão à procura de si noutros lugares, que ficam a conhecer profundamente, porque nenhum esforço lhes parece demasiado e nenhum passo excessivo, tão grande é o desejo de se encontrarem. As agências de viagens e os turistas só se interessam, obviamente, pelas cidades reais. Os viajantes preferem as cidades imaginadas. Com sorte, conseguem encontrá-las, ao menos uma vez na vida. Penso que uma vez na vida a sorte esteve do nosso lado e encontramos a cidade que procurávamos. A cidade de Ulisses. Muito obrigado, José Carlos, por este belo momento. É também, além da bela leitura, deve-se também ao texto que em 3, 4 páginas abarca uma riqueza tal. Lisboa, o amor e Pessoa. É uma paixão de longa data, tio Linda, o fascínio que tem por Fernando Pessoa? Sim, e por Lisboa também. E antes de mais, muito obrigada ao José Carlos Tinoco, gostei imenso da leitura dele. Eu vivo em Lisboa desde 65, portanto há uma pancada de anos, não é? E vivo por escolha, porque é uma cidade de que eu sempre gostei e com a qual me identifico. E de facto gosto muito de Lisboa, sinto-me muito em casa
Não é demasiado grande, nem demasiado pequena, é uma cidade que tem uma dimensão humana ainda e tem, enfim, todos aqueles atrativos que lhe conhecemos, desde 30 séculos de história, já dizia Herculano, e Herculano era do século XIX, não é? Portanto, desde uma profusão de coisas ligadas a Lisboa, da nossa vida coletiva, como a paisagem, a luz, o rio, o mar. Eu gosto de uma cidade aberta, que tenha o mar perto, isso também o Porto tem, e uma cidade com o rio, que também acontece com o Porto. Também os elementos dizem-me muito, o sol, a água, a terra, o espaço. Não é? Sou, no fundo, muito ligada à natureza, embora goste muito de viver na cidade, mas sou muito ligada às coisas elementares. E Lisboa é uma cidade que eu gosto, de facto. Há ali uma definição bastante interessante acerca da dicotomia que existe entre turistas e viajantes, que, no fundo, os viajantes preferem uma cidade imaginada. Onde é que se situa a Teolinda desse lado? Do lado dos turistas ou do viajante? Dos viajantes. Claro que a cidade imaginada pode ser uma cidade real, como no livro Lisboa é a cidade real. E é uma história de dois jovens amantes que são estudantes de Belas Artes, um deles já até terminou o curso e está no momento a dar uma cadeira na Faculdade de Belas Artes, mas é muito jovem e só está a fazer aquilo para ganhar dinheiro há algum tempo, porque ele quer ser artista a tempo inteiro. E uma jovem aluna por quem ele se apaixona e ela por ele, e sem levarem a ideia muito a sério, como gostam muito de Lisboa, e ela veio de Moçambique, portanto, para ela também Lisboa é uma coisa nova. Para ele não, que nasceu lá, mas ele também gosta da cidade. Eles pensam, se nós fizéssemos uma exposição de artes plásticas sobre Lisboa, o que é que escolheríamos? E então vou pensando nisso, sempre com a ideia que é impossível fazer uma exposição sobre Lisboa, mesmo escolhendo só alguns aspectos, seria impossível. Mas vão pensando nisso como um jogo, como uma coisa lúdica entre eles, e finalmente a exposição, muitos anos depois, acaba por se realizar e a história também engloba a exposição e uma descrição dela. E eu, enquanto estava a escrever o livro, pensei, eu da exposição em si não vou falar, porque eu gosto muito de artes plásticas, sou uma grande apreciadora de museus, embora eu própria não fosse capaz de fazer nem um risco, mas gosto muito de artes plásticas, reconheço que sou muito visual também na escrita, mas não sei nada disso, eu não vou descrever uma exposição, mas acabei por sentir que tinha que falar da exposição, e aí socorri-me de uma exposição que eu tinha visto anos antes, do José Barrias, no Centro de Arte Moderna, em Lisboa, em que ele focava alguns aspectos do tema do Ulisses, que atravessa muito a obra dele. E Ulisses é qualquer um de nós, não é? É o ser humano na viagem pela vida. E, portanto, o tema é acessível a qualquer um, e não é nenhuma heresia ir buscar um tema tão imenso como um tema de Homero. O Joyce já fez isso, mas isso não quer dizer que qualquer pessoa não possa outra vez pegar no tema. Os temas são intemporais e eternos e continuam a acompanhar-nos. E por isso eu, com a autorização do Zé Barrias, fui buscar coisas à exposição dele. Eu tinha comprado o catálogo, que eu depois reinventei para meter na minha exposição, descontextualizando-as, fazendo outra coisa. E ele foi o primeiro leitor do livro, que eu lhe mandei por e-mail. E ele gostou, mas também a posição dele é a minha também, quando qualquer coisa que eu faço passa para outro suporte. Ele dizia, a minha responsabilidade acaba na exposição que eu fiz e no catálogo que
está lá. Depois o resto é responsabilidade sua, mas pode usar o que quiser. E eu pus uma nota introdutória em que disse isso. Há, por exemplo, uma carta ao pai que, de facto, no livro, que estava na exposição do Zé Barrias, mas noutros termos. Ele depois até só estava encaixilhado a primeira página da carta, ele depois mandou uma carta toda, e a minha, que eu escrevi no livro, é completamente diferente. Mas houve quem pensasse que eu tinha... que era uma certa citação de Kafka, da carta ao pai do Kafka, não tem absolutamente nada a ver, era a que estava na exposição do Zé Barrias, porque o Ulisses também é um pai que abandona a casa, a família, o filho e volta 20 anos mais tarde, portanto é um pai ausente. E isso foi o drama e foi uma coisa que pesou sempre muito na mentalidade portuguesa, é que somos um país de onde os homens, os pais, se ausentaram e onde as mulheres, as mães, ficaram a cuidar da casa e dos filhos. Eles partiram para as cruzadas, partiram para os descobrimentos, depois partiram na imigração nos anos 60, depois partiram para a Guerra da África, quando ela começou logo a seguir, e agora estão de novo a partir. Portanto, Lisboa é um bom local para pensar nesse tema, em termos portugueses, em termos atuais, do que é a partida, do que é sair da sua zona de conforto, da casa, da família, e ir, forçado ou não, à aventura para guerras, para guerras simbólicas, como seja a imigração à procura de melhores condições de vida, etc. É um tema que também é português, não é só em Homero e não é só na Grécia que existiu, é um tema muito português. E é um tema do sul da Europa, porque também a maioria houve uma grande parte de imigração da Itália, da Espanha, de Portugal. Dos países do sul são os países mais pobres, os países que mais imigraram, os países de navegadores. E isso foi, por um lado, uma situação histórica lamentável, eles eram países pobres de onde as pessoas precisavam de partir, mas, por outro lado, isso também enriqueceu a mentalidade desses países. Eu penso que nós somos, como povo e como cultura, muito mais interessantes do que os povos do Norte. Acho que, por exemplo, a arte portuguesa, a cultura, a literatura, a pintura portuguesa, neste momento, é muito mais interessante do que aquilo que se faz, por exemplo, na Alemanha, ou na Dinamarca, ou na Holanda, ou na Suécia, ou na Noruega. É muito mais vivo e muito mais rico, porque nós nos abrimos aos outros e tivemos muitas influências de outros povos, integramos outros povos, também saímos de nós, fomos pelo mundo e isso enriqueceu-nos. A Teolinda também viveu fora de Portugal há alguns anos, 2 anos na Alemanha e 1 no Brasil, creio. Não, 3 na Alemanha, 2 no Brasil e estive em Lourenço Marques 6 meses, mas foram 2 períodos de 3 meses de férias, portanto, nem a minha família lá viveu, nem eu posso dizer que vivi lá. Estive lá porque mas estamos a falar de povos e culturas muito diferentes. Como é que foi a sua adaptação a cada um deles? Em qual desses países, não é? Qual dessas culturas a Teolinda acabou por ter uma adaptação melhor? Eu acho que todos me influenciaram profundamente. Eu estive muito pouco tempo em Moçambique, mas Lourenço Marques era uma cidade diferente de tudo e para mim era assim um deslumbramento encontrar-me. Eu tinha 20 e poucos anos, portanto, nessa altura a gente não tem preconceitos, sabe pouco, conhece muito pouco da vida e do mundo e vai ao encontro das coisas e é muito receptiva. E lá a cultura africana também é muito receptiva para o outro. As pessoas não se sentem excluídas, as pessoas são um deles, eles recebem-nos muito bem. A minha experiência foi fantástica e, inclusivamente, logo na altura eu pensei, eu um dia tenho que escrever um livro sobre isto, sobre dar testemunho daquilo que a África me deu. Eu aprendi muito
Até, por exemplo, a noção de que, na cultura ancestral africana, de que o homem não é dono da natureza, é apenas um habitante da natureza, que ela é muito maior que nós, que ela nos ultrapassa, e há uma espiritualidade fantástica na cultura africana, que nós encontramos, por exemplo, nas obras do Miyakoto, não é? A Árvore das Palavras é um título que não é inocente, porque nas aldeias do interior as pessoas se juntavam a discutir à sombra de uma árvore todos os assuntos da comunidade. Isto ancestralmente e passando de gerações para gerações. E eles ainda têm o culto da árvore dos antepassados, em volta da qual se celebra a primavera e se fazem oferendas das primícias das colheitas aos deuses, porque acham que não temos direito a ficar tudo para nós. Nós devolvemos à natureza uma parte que ela nos dá. E isso é muito bonito. E em Moçambique, essa árvore onde as pessoas discutiam os assuntos da aldeia não tinha nome especial, mas na África francófona chama-se l'Arbre des Palavres. E palavre vem do português, palavras. E justamente esse é um título que nos remete para a cultura africana. Quem conhecer a cultura africana lê o título de outra maneira. Claro que no livro não é isso. No livro é simplesmente uma árvore num quintal de Moçambique, onde uma família de imigrantes vive, de imigrantes portugueses que foram para lá. O homem para ganhar a vida, a mulher casou por procuração, como acontecia muito nessa época, e foi à procura de um marido que nunca tinha visto. E a filha nasceu lá e sente-se pertença daquela cultura onde nasceu. E vê Portugal como uma coisa longínqua, um pequeno retângulo no outro lado do mundo. Portanto, é um livro que não é eurocêntrico, vê o mundo a partir de lá. E isso para mim foi uma experiência fascinante. Conhecer, por exemplo, os contadores de histórias africanos, ouvir contar histórias, eles encenam as histórias, eles declamam as histórias. O contador de histórias faz diversas personagens e, em geral, as histórias são fábulas de animais, mas é absolutamente fascinante. Não voltou a Moçambique? Voltei a Moçambique quando estava a escrever o livro, justamente a Lourenço Marques, e foi outra experiência sensacional em que as pessoas iam comigo, eu com o mapa na mão do Lourenço Marques antigo, e as pessoas me ajudavam, as ruas, a maioria tinha mudado de nome, nem todas, mas algumas sim, e me ajudavam a procurar as coisas e me diziam, você está a escrever um livro sobre isto? Fale de nós. Os moçambicanos mesmo diziam-me, nós somos o país mais pobre do mundo, fale das nossas necessidades. E você não escreve nos jornais também? Disse, não, nos jornais não escrevo. É uma pena porque devia falar de nós também. E foi muito interessante essa experiência. Eu quase podia escrever outro livro sobre isso, porque me senti perfeitamente integrada e partia assim à descoberta das coisas e entrava nas cubatas e fui ver os lugares de antigamente e fotografar e ver se as distâncias que eu punha no livro, as personagens a fazerem a pé, se realmente se faziam a pé ou não. Portanto, isso tudo foi muito interessante e foi inesquecível. A Alemanha também me deu muito, eu estudei lá, aprendi muito, as universidades alemãs não tinham nada a ver com as nossas e tive a sorte de ter conhecido, eu era depois, tive 2 anos como aluna, com uma bolsa alemã que ganhei e depois como leitora num leitorado da Universidade Técnica pago pela Alemanha, portanto não fiquei a dever nada aqui ao Estado português, mas tive a sorte de, na Universidade Técnica, também ter conhecido um professor que era um grande dinamizador cultural, o Walter Hellerer, além de que era também poeta e escritor,
e que foi depois o meu orientador da tese de doutoramento e que foi também um encontro muito importante porque ele criou a Casa da Literatura, onde eu ouvi palestras do Günter Grass, do Peter Schneider, enfim, de muitos escritores alemães e também de escritores franceses ou de outras nacionalidades que eram convidados para ir lá. Foi muito, muito enriquecedor. E Berlim tinha uma vida cultural espantosa. Depois podíamos ir ao outro lado, a Berlim-Leste, ver como era o comunismo, que era proibido, ver em ação, ver o teatro de Brecht, o Berliner Ensemble, que era, na altura Brecht já tinha morrido, mas a viúva dele, Helena Weigel, continuava à frente do teatro e eram espetáculos deslumbrantes. Enfim, e era uma aventura ir ao outro lado e ver, de facto, como as coisas eram. Não como queriam que nós as víssemos ou como nos contavam que eram, mas ir ver com os nossos olhos. Enfim, tudo isso foi muito enriquecedor. E o Brasil foi espetacular. Vivemos 2 anos. Na altura, as minhas filhas eram muito pequeninas. A mais nova fez 3 anos lá no Brasil. E era também um outro mundo, outra vez uma coisa completamente diferente. Foi em São Paulo. São Paulo é uma cidade, por um lado, deslumbrante, com uma vida cultural riquíssima, mas, por outro lado, uma cidade monstruosa. São Paulo atualmente tem 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo, ou mais. Na altura tinha menos, mas tinha o dobro do que havia em Portugal também, e era uma cidade cheia de violência, e, enfim, com outras características completamente diferentes. Era deslumbrante e, ao mesmo tempo, era um bocado assustadora, com uma poluição atmosférica terrível, onde às vezes os pássaros morriam, os pássaros de companhia morriam nas gaiolas por causa da poluição do ambiente, com casas altíssimas de 25 andares, onde parecia impossível como é que se podia viver ali, completamente engaiolado, não havia espaços para as crianças brincarem. Aqui em Lisboa, aqui em Portugal, na altura ainda havia parques infantis onde se levavam as crianças, lá não. Havia clubes, era um outro mundo completamente diferente, mas extremamente interessante e com uma vida cultural muito grande. E também os brasileiros são calorosos e fiz muitos amigos no Brasil também. Foram experiências muito ricas. Só um pequeno à parte, quem acompanha estas sessões sabe que uma das características do Porto Encontro é a possibilidade de todos vocês, de o público, colocar perguntas aos nossos convidados, aos escritores. Isso vai acontecer mais uma vez, mas resolvemos mudar a forma de o fazer para que haja uma maior flexibilização e uma maior otimização do tempo disponível, que é sempre escasso, como se compreendem. Desta feita estarão 2 assistentes com papéis nos quais vocês, os interessados, poderão colocar as perguntas que depois eu próprio irei ler e colocar à Teolinda Gerção. Portanto, todos, quem quiser colocar uma pergunta, escrever uma pergunta no papel, dirija-se, por favor, basta fazer um sinal aos nossos assistentes, escrevem a pergunta e depois a questão ser-me-á entregue e eu irei lê-la para que todos possam ouvir. Voltando à conversa, Teolinda, falou há bocadinho neste regresso das dificuldades que fazem com que muitos cidadãos portugueses nos últimos anos tenham tido necessidade de emigrar devido à crise, repetindo, no fundo, a vaga de imigração que ainda sucedeu nos anos 60 e 70. A Teolinda pertence também a um segmento da sociedade que tem sido um dos mais, refiro-me aos reformados, não é? Que tem sido um dos mais castigados pelas medidas de austeridade. Acha que há um cisma grisalho na nossa sociedade, como já foi dito? Bom, não há respeito por quem trabalhou a vida toda? É que, de facto, nós fomos levados por maus governos e nós fomos cronicamente mal governados. Eu também digo isso na cidade de Ulisses, no tempo das descobertas, reis com reinados sem guerras e de abundância, como Dom Manuel ou Dom João II, quando morreram deixaram dívidas e já estavam hipotecados os barcos que vinham com novos carregamentos de especiarias, já estavam hipotecados antes de fazer a viagem. Portanto, já estávamos a viver a crédito e era a Flandres, a Holanda, que ia buscar farinha
para pão, porque já havia fome em Portugal, numa época de abundância, em que a corte, que Dom Manuel chamou a si o cargo de primeiro mercador do reino. Dom Manuel tinha um monopólio do comércio, o que foi um erro tremendo, porque ele não sabia nada de economia, nem de comércio, nem desse tipo de coisas. Não lhe bastava ser rei, ainda tinha que ser o primeiro mercador do reino. Isso teve consequências absolutamente desastrosas. E por aí adiante, quer dizer, nós fomos sempre habituados a viver endividando-nos, o que é um erro terrível. Nós temos que perceber que, de facto, as desigualdades sociais vêm em grande parte da corrupção e de má gestão. A política é uma gestão do país e nós temos sido mal geridos. Mas também isso não diz muito da nossa falta de exigência enquanto cidadãos? Ora, nem mais. Nós, enquanto cidadãos, ainda não nos habituámos a exigir que as coisas se passem de outra maneira. Que haja, por exemplo, muito menos deputados, porque não precisamos de tantos. A Austrália, que tem o dobro dos habitantes e que há uma vastidão de quilómetros que não se compara com Portugal, tem 150. E não tem as mordomias que aqui existem. E as pessoas não trabalham 3 meses e depois têm uma reforma até ao fim da vida de não sei quantos mil euros. E ao fim de 6 anos tem uma reforma também vitalícia por ter sido deputado e não sei o que quer dizer. Não é possível, não é possível. Eu acho que o povo tem sido fantástico, tem aguentado sacrifícios duríssimos, mas é a altura de dizer porquê só alguns e porquê que não se mexe nos grandes salários e porquê que no regime privado, onde a segurança é total, não nos venham dizer que eles têm um grande risco, porque o Estado garante os riscos todos. Portanto, os grandes bancos, as grandes empresas, têm os deputados a trabalhar muitas vezes para eles e não têm riscos nenhuns, porque quando um banco está para ir à falência, vai o Estado e salva-o. E quando um banco faz grandes trafolhices, vai o Estado e deixa que tudo fique na mesma, porque a justiça não funciona e tudo prescreve. Portanto, estamos habituados a que o perdão seja infinito. E se isso tem a ver com a religião católica, eu francamente não sei. Mas o que eu posso afirmar é que nos países nórdicos há uma noção de culpa e de que não há perdão, que é completamente diferente da nossa. Aqui, aparentemente, alguém, em nome de Deus, perdoa todos os grandes crimes. Os pequenos crimes de alguém que roubou uma pequena coisa que até pode ser para comer, esse é punido. Há uma justiça para ricos e outra para pobres. Todos sabemos disso. Eu vim a ler no comboio público de hoje que dizia que da esquerda à direita no Parlamento toda a gente se escandalizou com o facto de, por dia, diz o público, portanto é a fonte que eu cito, e que certamente foi resultado de alguma investigação, por dia 2 crimes económicos prescrevem em Portugal. Não sei se são económicos, se são em geral, mas penso que são económicos. Mas o que é que diria a todos nós para reagirmos perante essas medidas? Qual seria, o que é que temos ao nosso dispor? Nós podemos exigir, por exemplo, que a maneira como os deputados são eleitos, que mude, porque eles têm que responder perante nós. Acho que círculos uninominais é muito importante, porque nós nem sabemos, eu não sei quem são os deputados. Há muitos que são, para mim, completamente desconhecidos, e para as outras pessoas, com certeza, também, e nem sei o que fazem, nem sei que utilidade têm. Não pode funcionar assim. Eles têm que ser responsabilizados. E não podem fazer parte de escritórios de advogados onde vão fazer as leis cheias de buracos para depois as empresas aproveitarem disso, o Estado aproveitar disso, enfim. Não pode haver esta
simbiose que tem havido entre o poder político e o poder económico, porque isso é uma falta de integridade, é uma falta de justiça e é uma falta de honestidade. E há coisas que, de facto, nós não podemos perdoar. Eu, por exemplo, interrogo-me quem é que ainda confia em determinados bancos e mantém lá o seu dinheiro. Interrogo-me. Porque está na nossa mão também dizer não e não aceitar determinados comportamentos. Porque não pode ser o mais fraco sempre a ser o sacrificado. E há muita gente que está a fazer muito dinheiro com a crise e a ganhar muito à custa da crise. E acho que temos que ser mais exigentes. Podemos dizer não, podemos não querer, podemos exprimir-nos. O que assistimos é, pelo contrário, um afastamento das pessoas em relação à política. Por nojo, às vezes, não é? Não votam e há uma indiferença total que, no fundo, é o que muitos partidos querem. Exato. Acho que os partidos também não querem o bem do país, querem as suas próprias benesses. E se transformaram numa espécie de clubes em que todos, no fundo, querem o poder porque o poder traz muitas vantagens económicas. Isso não é possível continuar. Nós não queremos estar mais ciclicamente à beira da bancarrota. Na minha vida, que já é longa, mas não é assim tão longa, não vivi um século, o país já esteve, mas no começo do século XX estava à beira da bancarrota. No meu tempo de vida, entre 83 e 87, estivemos de novo à beira da bancarrota e agora estamos novamente. Portanto, isto não pode continuar, não é uma maldição, são erros nossos e temos que, todos nós, contribuir para dizer não a este estado de coisas e denunciar. A Teolinda focou alguns dos problemas do nosso país, a justiça, a promiscuidade entre política e negócios, e outro dos problemas na ordem do dia é o ensino, a escola pública, de que a Teolinda Gerção é uma grande defensora, ou não tivesse também sido professora durante muitos anos. Como é que vê a degradação, a deterioração progressiva da escola pública? Eu penso que o 25 de Abril, obviamente, tem todas as qualidades que lhe reconhecemos, mas também criou uma situação de indefinição de muitas coisas e uma das coisas que correram mal foi o ensino. Houve uma espécie de laxismo em que era proibido proibir, em que o aluno é que mandava, em que as crianças, desde a infantil, eram os reis e os professores tinham que seguir o interesse da criança e a vontade do aluno, etc. E isso foi levado a um extremo que resultou muito mal. Muito mal. E acho que, de facto, o ensino entrou numa degradação cada vez maior e acho que está numa situação bastante aflitiva. Eu tenho pessoas amigas que estão a dar aulas, sobretudo no secundário, que dizem que é difícil mantê-los sentados e a ouvir. E eu, se fosse professora, na faculdade eu nunca tive esse tipo de problemas e também nos últimos anos, mas eu também me aposentei já há alguns anos, um pouco antes do tempo, porque queria algum tempo para escrever, embora tendo uma reforma menor, etc., foi uma opção. Mas eu dava seminários de mestrado e de doutoramento, portanto era uma situação completamente diferente. Os alunos já tinham sido professores do liceu, ou outros tinham uma bolsa, e estudar novamente era uma oportunidade fantástica e eles aproveitavam imenso essa segunda oportunidade de trabalhar e de estudar e de aprender. Mas a nível do secundário, eu, se fosse professora, não havia um telemóvel na sala, eu não deixava. Não há telemóveis. Acabou, põem todos os telemóveis em cima da minha secretária e no fim vêm buscá-los. Não há. Porque não é possível estarem a mandar mensagens e como é que eu dou uma aula a quem está a dar mensagens. Mas Teolinda, o que é que atribui esses focos crescentes de indisciplina? Também uma certa
fragilização, instabilidade do papel do professor, não é? Que Sim, tem a sua vida cada vez mais complicada, segura, com uma burocracia que não tem fim e que é completamente inútil. Eu estou convencida que 90% dos papéis que os professores são obrigados a preencher, inclusive com fichas de aulas, com não sei o quê, chegam ao Ministério e vai tudo para o lixo. Porque não há confiança no professor. Meu Deus, o professor já foi testado, ele é uma pessoa idónea para dar aulas, portanto não é preciso exigir tanto papel, nem tanta burocracia. Ele tem formação para dar aulas, então vamos deixá-lo trabalhar e vamos dar-lhe autoridade para ele também fazer sentir aos alunos que ele ali é o professor e os alunos são os alunos. Mesmo essa história do estatuto do aluno é muito bonito, mas isso é muito teórico. O aluno não tem capacidade para saber o que quer, nem para julgar o professor, nem coisa nenhuma. O aluno está ali para aprender, como é normal, é muito jovem, ainda não sabe nada do mundo nem da vida, portanto, muito bem, pode ter as suas opiniões, mas está ali para aprender. E o papel do professor é ensinar e do aluno é aprender. Ponto final. Eu acho que, a certa altura, tem que haver um bocado de bom senso. Assim como nas famílias, eu também penso que houve uma altura em que, eu lembro-me, quando as minhas filhas foram para a infantil, me diziam, e nós procurámos uma escola muito avançada, muito moderna, etc., mas lá diziam, não ensine nada em casa, porque é preciso saber ensinar e é preciso ter cursos de ciências da educação para ensinar, não ensine as letras, não ensine nada, porque não se parte de saber a letra e de saber a sílaba, nem a criança deve saber que há sílabas. Partimos da frase para a palavra, da palavra para a sílaba e da sílaba para a letra. Portanto, tudo ao contrário do que tem alguns pés e cabeça. E eu considero que as minhas filhas foram muito vítimas desse ensino. E no Brasil, felizmente, havia um ensino fantástico e eu pensava, coitada, a mais velha na altura tinha 9 anos, a outra fez 3 no Brasil, eu pensava, coitada, a miúda é burríssima, porque nunca mais aprende a ler. E afinal, pronto, ela formou-se com 18 em Economia, chegou ao Brasil e de repente fez-se um clique e ela de repente aprendeu tudo e mais alguma coisa e era a melhor aluna da turma num colégio normal. E eu percebi aí como o nosso ensino andava deslocado. Já temos aqui 2 perguntas formuladas por vocês, irei lê-las daqui a bocadinho. Vamos passar agora para o segundo momento de leitura. É um extrato, um excerto do novo romance da Teolinda Gerção, Passagens, publicado há poucos dias. Se me permitires, Sérgio, eu queria cumprimentar todas as pessoas presentes, e especialmente a Teolinda Gerção. Somos amigos facebookianos, mas nunca trocamos piropos. E, portanto, é com imenso prazer que eu estou aqui a ler curtos excertos destes seus livros, que ainda não conhecia. Descobri o Silêncio em 1986-87. E que... Queria contar aqui uma inconfidência, fazer aqui uma inconfidência, mas para reservar-me para uma troca de informação através das nossas páginas facebookianas, se não se importa, para não estar aqui nós pessoas. Isto tem um bocado a ver com o Opus Pistorum do Henry Miller, que eu estive a reler há meia dúzia de dias. E há um título de umas reflexões do Henry Miller que se chama Ler na Retrete, e que eu acho notável. E, portanto, acho que é um sítio magnífico para continuar a ler muitos e bons livros, muitos e bons autores. Muito obrigado. Está a recomendar aos nossos ouvintes que façam isso com os meus livros. Quer fazer alguma... Gostava que fizesse uma pequena introdução a este excerto e a esta conceição. Quer fazê-lo? Bom, o livro Passagens é um livro sobre a vida
em 4 gerações de uma família, e tudo se passa no momento em que morre a avó, a mãe, a pessoa mais idosa da família, que teve um papel importante na vida dos outros. E, portanto, fala muito mais da vida que da morte, mas também fala da morte, que faz parte da vida e que é uma coisa com que nós nos confrontamos sempre em algum momento da nossa vida, de perder alguém que nos é muito próximo e nos foi muito querido, e passamos por essa experiência da morte de uma maneira muito próxima, muito chegada, e vemos também o espelho do tempo, o espelho de nós na morte dos outros. Há um fotógrafo americano, que é o Richard Avedon, que fotografou o pai pouco tempo antes dele morrer e fez várias fotografias de velhos nessa altura. E ele dizia, há uma altura da vida em que a morte dos outros, de facto, nos toca de outra maneira, porque é a nossa morte que também estamos a ver na morte deles. Quando temos 20 anos somos imortais, obviamente, não é? Estamos então a ouvir. Ai, Dona Ana, afinal ainda cheguei a tempo. Venho esfalfadinha de tanto correr, com medo de chegar depois da diretora, mas ela, graças a Deus, ainda não veio. Já posso respirar e enxugar com um lenço o suor da cara. É no que dá ter ficado mais aquele bocadinho na cama. Eu bem dizia cá comigo, ai, Conceição, despacha-te, mulher, senão vais amargá-las. Não é dia de folga e tens obrigações. Mas hoje, finalmente, fui eu a última a sair da cama. O Zé já tinha saído para levar as crianças à escola e eu espreguiçava-me toda no colchão. Nunca tenho assim um instante só para mim. Sou sempre a primeira a levantar-me. E era tão bom aquele pedacinho a mais na cama que o cansaço da semana até parecia que já lá nem estava. Deve ser por isso que quem pode faz alongamentos e ginástica. Ai, pois é, quem pode, pode, e quem não pode, aguenta. Enfim, Dona Ana, agora é que chegou a diretora e eu felizmente já cá estou. Como me mandaram. Ah, pois se eu não fosse obrigada... A senhora desculpe, mas claro que não vinha. Não gosto nada de cemitérios nem de funerais. Muito bom dia, senhora diretora. Aproximei-me e cumprimentei quando ela passou, para ela ver que estou aqui. Mas agora vou lá para trás, para mostrar que sei tomar o meu lugar, que é o dos criados. Mas da verdade, antes quero estar aqui mais longe para não ver o caixão desaparecer dentro do fogo quando abrirem lá no fundo aquela porta. Eu não, senhor, não quero ver nada. Isto de deitarem as pessoas no fogo nem parece cristão. Devemos é ser sepultados como Cristo. Enfim, cala-te boca, mas é tudo muito mal feito. Esta família não tem religião, nem mandou ouvir o padre. Lá na minha terra é que sabem fazer estas coisas. As orações dos fiéis defuntos, o ofício da agonia, a encomendação das almas e tudo como vem lá nos livros. Pois, Dona Ana, se a senhora não se importa, vou-me embora antes disto acabar. Não quero ver o fim e ninguém vai notar a minha falta, nem a diretora, que depois vai dar os sentimentos e despedir-se da família, como é seu dever. E assim, quando ela chegar ao lar, já eu lá estou. Ainda vou ficar, mas só mais um bocadinho. Enquanto está toda a gente calada a ouvir a música e não vejo nada que me faça impressão, nem me tire o sono logo à noite. Deus dê à senhora um bom lugar no céu. Deixo-lhe recados e saudades de todas lá do lar. Vamos sentir muito a sua falta, porque a senhora nem era das piores. E sabe-se lá quem agora vem para o seu quarto. Bem, Dona Ana, agora vou. Mas não fico de consciência descansada se não lhe disser que tenho muita pena que isto seja assim. Tão sem jeito. A bênção dos fiéis defuntos é que a senhora havia de levar. O padre da minha terra, se aqui estivesse, a que lhe deitava, e bem reforçada,
com todos os santos e santas lá metidos, e mais os querubins e os serafins, e os profetas, os apóstolos, os tronos, as dominações, as potestades e as tempestades, e tudo quanto há e a gente nem sabe o que é, nem imagina. E assim a alma da Senhora, bem encomendada, ponha-se logo a andar pelo caminho certo. Ai, pois, valha-me Deus e a Virgem Santa, Dona Ana, a senhora coitada não pode ir de mãos vazias, nem sequer uma bênção leva deste mundo cá de baixo. Então, já que ninguém lhe dá outra, tome lá esta bênção que lhe deito eu, mesmo pequena, sempre lhe há de servir de alguma coisa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a senhora e vá consigo. E agora, não leva mal e desculpe de eu sair mais cedo. Não julgo que é por ter menos respeito à senhora, é mesmo porque estas coisas me fazem muita impressão. Então adeus, Dona Ana. Vá-se lá com Deus e que Ele a leve por bom caminho, que eu agora tenho de ir à minha vida. Vamos já chamar dentro de alguns minutos o nosso convidado especial, mas queria primeiro ler em voz alta duas perguntas que foram escritas, formuladas por dois espectadores. Pedi apenas à Teolinda, se fosse possível, para uma vez que a nossa sessão já vai longa e ainda temos vários assuntos a abordar, se pudesse responder de forma breve, o que não será fácil se vai ouvir a primeira pergunta, que é do António Costa, que pergunta o seguinte: gostaria de saber quais são os 3 livros de referência em português e os 3 em língua estrangeira. 3 livros de língua portuguesa e estrangeira que considero de referência ou marcantes. Claro que é um exercício difícil, mas... Bom, a Odisseia, de Homero, entre os estrangeiros, depois, sei lá... Thomas Mann, por exemplo, A Montanha Mágica, estou a citar ao acaso, poderiam ser milhentos. Por exemplo, Clarice Lispector, que é uma autora brasileira de quem eu gosto imenso. E qual era a outra? Portugueses? E 3 portugueses. 3 portugueses. Bom, essa de Queiroz, obviamente. Da obra do Essa, qual é que destacaria? Da obra do Essa, os Maias, sem dúvida, mas também o Primo Basílio poderia ser... Quase todos. Enfim, o Essa é um dos meus escritores preferidos. Camilo também, embora eu prefira o Essa, mas também Camilo, obviamente. Agostina, por exemplo, já que estamos aqui também no Porto, é uma das grandes escritoras para mim que eu gosto muito. E está uma bela resposta. A outra questão é feita pelo Lisandro. Eu penso que a Teolinda, no início da sessão, respondeu, mas de qualquer forma formula. Que conselhos daria aos jovens escritores que procuram encarar a escrita com responsabilidade e valor? Já não sei quem é que dizia não ter pressa, porque a resposta não é minha. Como é que é? É do Saramago. Era não ter pressa e depois como era? Não perder tempo, nem mais. Acho que é uma formulação magnífica. Okay. Todos os meses, como já disse, recebemos a presença de um convidado especial. Alguém que pode ser ou não próximo do autor em foco e nos oferece uma visão complementar sobre os seus livros. O nosso convidado deste mês é um homem da cultura na verdadeira acessão do termo. E se o teatro é a sua paixão maior, nem por isso ele se furta um diálogo constante entre as artes do palco e a literatura, a pintura, a fotografia ou o cinema. Encenador, figurinista e cenógrafo, dirige artisticamente há 5 anos, de forma brilhante, o Teatro Nacional São João, substituindo no cargo Ricardo Paes. Nuno Carinhas, por favor, junte-se até nós. Bem-vindo. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado por
por ter aceito o convite. Obrigado eu por me terem convidado a estar presença tão maravilhosa quanto esta senhora. O Nuno Carinhas é um dos poucos leitores, uma vez que o livro já saiu há pouquíssimos dias, uma das poucas pessoas que já leu o livro. Nos próximos tempos, certamente muitos dos presentes lê-lo-ão. Com que impressão ficou destas passagens, Nuno? Eu vou ter que ir buscar as cábulas. As cábulas que são as originais. Eu adorei o livro. Li-o muito rapidamente, se bem que as minhas leituras nunca sejam assim tão rápidas, porque sou daqueles leitores que lê palavra a palavra e não necessariamente... Eu não sei o que é isso da leitura diagonal, não consigo fazê-la. Portanto, li o livro com muito prazer. Fui completamente encantado logo pelo início, porque a personagem principal já morreu. Já morreu, mas está viva, e que é uma fantasia extraordinária, não é? Essa que nós temos de... E depois de dizerem que nós estamos mortos, estamos ou não estamos mortos. Temos alguma percepção ou não temos. O que é isso da eternidade? E esta personagem, nós damos por ela num limbo extraordinário, num limbo sereno, o que é fantástico. Porque a Teolinda é uma escritora, como ela dizia, pode abordar assuntos graves e coisas menos boas da vida, mas eu acho que é sempre uma escritora que tem um lado positivo da realidade. A realidade, seja ela mais comezinha ou mais transcendente. E esta personagem fascina-nos desde o início, porque ela está ali, inclusivamente vê através do lenço que tem posto por cima dos olhos, mas vê. Nesse sentido, a Teolinda estava a falar de Manuel de Oliveira, eu lembrei-me imediatamente de Manuel de Oliveira e deste seu, não sei se é o último, mas é dos últimos filmes em que há um fotógrafo que é convidado, salvo erro a história do Régio, já não me lembro. Sim. Há um fotógrafo que é convidado para ir fotografar a morta, porque era lindíssima, tinha que ser fotografada, e quando ele está a fotografar, acha que ela abriu os olhos e olhou para ele. É uma circunstância um pouco semelhante, lembrou-me esse filme. E a partir deste grande começo, começamos a assistir aos monólogos, se assim se pode dizer, íntimos de todas as personagens que rodeiam a falecida e que são as personagens que lhe estiveram mais próximas, algumas, outras que se relacionaram com os personagens que lhe estiveram mais próximas, e há uma espécie de prolongamento desta passagem, que já não é a passagem da vida para a morte, é a passagem de um estado de inexistência para um final que é absolutamente arrebatador e que eu não me coíbo de ler, e não sei se vou cometer alguma inconfidência, mas de facto, a certa altura a Marta, que é a filha, isto passa-se a várias vozes, eu leio como está, a Marta diz, no momento final juntamo-nos à sua volta, trazendo flores e música de Bach, ouvindo-as repetir o que disseram sempre, que este é um momento de serenidade e de alegria, que não estejamos tristes e fiquemos em paz e sem remorsos. A Joana continua, e fingirão não ver se não formos capazes de lhes obedecer e chorarmos. O Hugo diz, enquanto elas entram dentro do fogo e desaparecem diante dos nossos olhos. A Marta acaba dizendo, como se deslizassem suavemente para dentro do sol. Eu acho isso absolutamente magnífico. Porque é esta dicotomia entre as chamas que numa tradição cristã estão ligadas ao inferno, não é? Ao fim da vida, de uma forma tormentosa, e o sol, que é completamente inesperado, que vem porque é o calor que está ainda à volta daquela nascente, não é?
é muito interessante. E depois eu tive que ir ler ou reler As Águas Livres e ir buscar um bocadinho de sol a estas Águas Livres. Como sabem, é um livro que eu acho absolutamente fundamental neste momento para se ler qualquer outro livro da Teolinda, porque é um livro referencial, está cheio de notas, é um livro de fragmentos, de caderninhos, que eu imagino que terá uma coleção considerável, onde aponta coisas, e há um fragmento que diz: é o sol que revela o corpo, a sensualidade, os objetos. O domínio do sol é o da matéria. A ideia de que o corpo é solar sempre me acompanhou. Portanto, é extraordinário como, a partir desta confissão, se vai finalizar a vida de alguém exatamente desta forma redentora através do movimento do sol. São ideias, voltando aos cadernos, Teolinda, e um à parte, consulta esses apontamentos, esses cadernos para futuros romances, porque ali estão contidas ideias fantásticas que às vezes são aproveitadas, outras não. Como é que é esse exercício? Normalmente não. Às vezes lembro-me, eu já escrevi sobre isto e vou ver o que é que escrevi. Mas, em geral, não. Vou escrevendo coisas e guardo-as e de vez em quando vai sair mais um livro destes. Saiu Os Guarda-Chuvas Cintilantes, que é o primeiro dos cadernos, que vai ser reeditado ainda este ano. As Águas Livres é o segundo e saíram outros. São apontamentos, são ideias, são reflexões, são de vez em quando pequenos contos. E eu, por exemplo, não tinha dado conta de como, de facto, o sol para mim é um tema recorrente. Eu sou muito solar, provavelmente. Aliás, tenho um livro que se chama O Cavalo de Sol. E o cavalo também é um símbolo que me acompanha muito. Há um romance que se chama A Casa da Cabeça de Cavalo. E são temas que de vez em quando me vêm à ideia e que futuramente aparece um livro em que eu digo: pois é, esta ideia já anda comigo há muitos anos e as coisas vão surgindo assim. É um processo que a gente não domina. Eu não sei de onde é que as coisas vêm ter connosco e depois amadurecem dentro de nós e depois saltam para outros livros que nunca são rigorosamente programados, vão acontecendo. Como viu esta interpretação que o Nuno Carinhas fez do seu novo romance? Eu gostei muito, porque realmente é isso, são várias personagens e é quase teatro, mas ao mesmo tempo é um romance, porque são ideias que vão passando pela cabeça de uns e de outros e é como se eles conversassem, mas no fundo são monólogos, eles estão em silêncio num velório e numa cremação. E é um ponto de encontro. Depois, o segundo capítulo é a noite, portanto, é a personagem morta sozinha, falando consigo própria, porque eu vejo ali a morte como degraus. Também já acontecia isso num livro, num romance chamado A Casa da Cabeça de Cavalo, que saiu em 97, em que eram fantasmas de mortos que tinham habitado uma casa e continuavam a viver lá tranquilamente. E para não perderem a memória, iam contando histórias e coisas uns aos outros, até que gradualmente vão perdendo a memória e nessa altura sentem que vão desaparecer. E eu acho que a literatura é um lugar onde se guardam as memórias das épocas, dos outros, da família, dos que vieram antes de nós. A literatura, para mim, também é muito isso. É uma forma de memória. É um romance duro, com passagens bastante duras. Foi doloroso também escrever? As passagens? Essas passagens, nomeadamente no velório, a descrição do lar de idosos, há ali cenas muito há coisas que vívidas. Eu vivi. A minha mãe morreu com 100 anos e eu escolhi um lar muito próximo da minha casa, de modo a poder vê-la todos os dias e acompanhá-la. E ela
não fingiu que tinha Alzheimer como a personagem do livro para libertar a família, mas ela teria sido capaz de fazer isso, porque ela era extremamente generosa. Mas teve mesmo o Alzheimer ou senilidade e a certa altura já não sabia onde estava nem quem era e foi deixando de conhecer as pessoas. Eu fui a última que ela deixou de conhecer, mas também já não sabia quem era. E, portanto, o facto de acompanhar a morte de alguém que é muito próximo deixa em nós uma certa marca e faz-nos refletir sobre a vida e a morte, obviamente. Mas não é um livro tétrico, nem triste, nem... É um livro muito mais sobre a vida do que sobre a morte, com passagens também sobre o amor, sobre o sexo, sobre... Há um lado solar também no livro. Sim, sim. A Teolinda falou, no Carinha, falou na expressão, é um livro quase teatro, que é quase teatro. O que é que acha? Eu, quando estava a ler, não estava a ler enquanto tal. Acho que os romances podem podem ser tão transfigurados. O género romance está tão aberto que, obviamente... Mas seria um desafio interessante a encenar este muito romance. Difícil, porque são vozes interiores. Claro. Há uma grande intimidade neste livro. Isto certo. Não é uma coisa para atirar para fora, não. É uma coisa para ouvir dentro da cabeça. E é isso que esta personagem principal faz, não é? Quer dizer, mesmo o facto de ela antecipar o seu Alzheimer, esse teatro que ela diz fazer, é uma coisa muito íntima. Não seria fácil pôr isto em cena. Sim, eu também penso poderia ser uma ótima peça radiofónica, poderia ser muito interessante, por exemplo. Mas é óbvio que tudo se pode pôr em cena, estou a dizer um grande disparate. E eu próprio já arrisquei muitas coisas. Mas não vejo automaticamente, porque há aqui o prazer da palavra, o prazer da descoberta do livro, enquanto argumento dentro dele próprio, que fascina, e eu penso que é bom alguma intimidade para o ler também, para receber estas personagens e não expô-las assim facilmente. Sim. Este não é o primeiro livro que o Nuno lê da obra da Teolinda. Que destacaria, que elementos destacaria da sua escrita que mais o impressiona? Eles são sempre projetos diferentes, não é? Não há uma rigidez, uma fixidez de género, de estilo, acho eu, não é? Eu acho que uma das coisas que mais impressiona é sempre a visão feminina das coisas, que é muito forte. Então, nestas passagens é tremendo, porque os homens estão cá um pouco como personagens secundários, para falar em termos teatrais, são de facto uns figurantes, praticamente. E os que não são já morreram. O personagem do pai, etc. Aqueles que deram a volta, que torceram a vida da família, já não estão. Eu acho que essa visão feminina é uma sensibilidade muito própria. Há um outro livro que tem um... que há pouco a Teolinda lembrava que era o primeiro, eu não sabia que era o primeiro, sinceramente, que é o Silêncio, que é uma espécie de um fluxo verbal e é absolutamente fascinante. Eu não os li todos, não posso estar a falar sobre eles, nem sou um especialista em literatura, portanto não quero arriscar, está para aqui a dizer disparates sobre os livros de uma escritora tão fulgurante quanto a Teolinda. Teolinda, alguma vez iremos vê-la escrever especificamente para teatro, uma peça de teatro? Já teve vários textos seus adaptados, não é? Mas uma peça teatral concebida como tal ainda não teve. É um projeto a considerar ou nem por isso? Eu acho Tem aqui que a não. pessoa certa. Eu acho que não, que nunca vou escrever uma peça de teatro, porque eu quero escrever uma coisa completa e isto é um romance. Como o Nuno Carinhas disse muito bem, isto não é teatro, isto é um romance. Agora, é um romance quase todo ele em falas, que são falsas falas, porque são mentais, é o que as personagens pensam. E é um artifício literário pôr várias personagens muito diferentes, de idades diferentes, com vidas diferentes,
como se dialogassem, às vezes a pegar na deixa daquilo que a outra está a pensar e a continuar o mesmo pensamento de outra maneira. É como se fosse um diálogo, mas é apenas mental, porque tudo se passa em silêncio. Num velório, numa cremação e numa noite em que, como agora é hábito, se fecha a porta das salas, das igrejas onde as pessoas ficam, e os mortos ficam sozinhos. Portanto, mas como eu não faço uma distinção nítida entre a morte e a vida, portanto, continua a haver, nem sei se há um além, o que é que se passa depois, não sabemos nada. Tanto pode ser o nada que encontramos depois da morte, como pode ser uma outra forma de vida, não sabemos. O universo é múltiplo e misterioso e com muitas dimensões, não sabemos nada. É uma enorme aventura estar aqui, nem sequer sabemos se o espaço é finito, se é infinito. Há uma certa dimensão também cósmica e, se quisermos, religiosa, em sentido muito lato, no livro. Portanto, é uma passagem, tudo são passagens. Não sabemos. Chegou esta estrutura adotada das várias vozes, das várias personagens, essa hipótese desenhou-se logo na sua cabeça ou foi algo que chegou depois, essa estrutura final? Não, o livro nasceu assim. Eu procuro muito não me repetir e cada livro, quer dizer, não é intencional, cada livro escolhe a história, a maneira certa de ser contada, e eu achei que para aqui era esta. De facto. Mas não creio que vá escrever para teatro, porque Brecht, por exemplo, escrevia para teatro e tinha o seu próprio teatro. Portanto, ele fazia as coisas de uma maneira completa e acabada. Ele tinha os atores, encenava, ele fazia tudo. E há uma certa preocupação nos criadores, sejam lá de que área forem, em fazerem uma coisa completa. E quando eu leio uma peça de teatro, para mim aquilo é incompleto, aquilo só é completo no palco, a existir em cena. Portanto, o que o dramaturgo faz é um pretexto para depois o encenador fazer dali a sua própria criação. E isso é certamente fascinante para um encenador, mas a mim, enquanto leitora, ler uma peça de teatro não me chega. Eu digo, mas como é que é isto em palco? Preciso de ver em palco. E como eu não sou encenadora, eu não me apeteceria escrever para teatro. Portanto, eu escrevo textos que quem achar que servem para adaptar a teatro fará o que bem entender, e eu não tenho nada com isso. Já me aconteceu até em teatro radiofónico, em Inglaterra, fazerem uma peça de teatro a partir de um conto meu e de mais 2 que amalgamaram e fizeram uma peça de teatro. E foi muito interessante, como teatro radiofónico, e já há vários, a Casa da Cabeça de Cavalo foi encenada na Alemanha, foi encenada na Roménia. Há pouco tempo também foi encenada um conto, A Ponte na Califórnia. Também há uma curta-metragem que não vou dizer de quem é, porque não sei se ainda não é público, mas um jovem realizador de cinema fez uma curta-metragem a partir de um conto meu. Portanto, as coisas já não me pertencem, uma vez publicadas. Mas a Tiolinda gosta de acompanhar. Não, eu não acompanho nada. Eu, quando o Listopado, que foi o primeiro, adaptou os teclados para teatro no Centro Cultural de Belém, aí ele quis que eu fizesse uma adaptação cênica do texto e eu fiz, enfim, de uma maneira muito experimental, nunca tinha feito, mas ele depois pegou como quis, né, em tudo aquilo, e eu vi o primeiro ensaio e depois também não quis ver mais lá. Eu disse, não, eu quero ver as coisas no fim prontas, porque isto é um outro veículo, é um outro meio, não é o meu, você faz o que quiser, eu vejo no fim. E até agora tenho gostado imenso do que as pessoas fazem a partir dos meus textos. Portanto, pegando nos textos como puro material e fazendo outra coisa que é deles, já não é minha. Mas se eu não gostasse nada, olha, tanto pior, porque eu não sou dona disto, uma vez publicado, é de quem quiser. Nuno,
Ainda acha que ainda há falta de bons textos portugueses para teatro ou isso é um mito? Não, nós começamos a ter dramaturgos com obra feita, já... Claro. Isso é óbvio, não é? É óbvio que isso acontece em várias gerações já. Não há uma geração que está a nascer para o teatro, isso já acontece. E eu acho que a situação está desbloqueada. Houve um bloqueamento, de facto, a certa altura, mas neste momento não existe. É óbvio que isso não implica, por isso, que eu não faça os meus desafios que tenho feito de uma forma mais ou menos terrorista, que é pedir a um escritor que adapte a obra de um outro escritor. Como, por exemplo, a Tiolinda pode dizer: não estou interessado em pegar um livro meu para passar ao teatro. Eu posso pedir a um outro escritor que seja fascinado por uma determinada obra da Tiolinda que adapte, caso a autora esteja obviamente de acordo. Isso foi o que aconteceu quando cruzei Jacinto Lucas Pires com a Amado Negreiros, ou quando cruzei Luísa Costa Gomes com Maria Velho da Costa. Porque aí é uma espécie de estratégia cultural também, se quisermos, em relação à literatura, que é eleger dois escritores em que eu acredito, para que também o público possa ir à procura da obra dos dois, não só de um deles. Mas é uma forma também de pôr a literatura em diálogo, os escritores em diálogo uns com os outros, no meio que me é possível, que é o teatro. Mas tendo sempre como grande objetivo a língua portuguesa. Como momento de partilha que o Porto de Encontro é, todos os meses lançamos o repto a escritores para que escolham imagens representativas do seu percurso, e é isso que vai acontecer mais uma vez. Vamos ver algumas imagens representativas escolhidas pela Tiolinda Gerção e que irá comentá-las. Eu proponho que o façamos de pé, caso contrário ficamos com um problema no pescoço. Estamos já muito perto do final, mas ainda há tempo para escolher algumas imagens. Pode, Tilo, se quiser sentar-se aqui e ir comentar. Está sentada. Sim, sim. Ui. É um livro de eleição, já falou dele. É. Exato. Que era a minha avó e a minha mãe. E aqui é a filha mais velha e o neto mais velho. São as tais gerações. E aqui namora, Fernanda Mora, que eu cheguei a conhecer ainda, e foi no começo, quando eu comecei a publicar. Edição? É logo no início de 80, quando publicou o primeiro livro. Sim. Esta é uma fotografia tirada por um fotógrafo do jornal, que já não está entre nós. Agora, de repente, não me lembro do nome dele, mas era um excelente fotógrafo. Eu gosto muito desta foto. E esta é, como é que ele se chama, do Cruz, daquele jovem escritor que também... Sim, o Afonso Cruz. O Afonso Cruz, que fez esta caricatura. Está divertida. Aqui sou eu e o Onésimo a lermos os livros trocados no comboio. Já não sei para onde é que íamos, mas para alguma coisa literária. E aqui são alguns livros, exato. Que têm sido, a maior parte deles já estão publicados. Já sei, tem vindo a publicar a maioria deles. Sim. Obrigado. Nuno Carinha, convido a juntar-se até nós. Assim como o José Carlos Tinoco, há uma pequena recordação que irá ser entregue a cada um dos participantes pelo vosso contributo para esta sessão, que julgo eu falar por todos vocês, que foi bastante interessante. Quanto a nós, o Porto Encontro estará de regresso já no próximo mês, dia 26 de abril. Anotem nas vossas agendas. Será uma sessão comemorativa dos 40 anos do 25 de abril e teremos a presença de vários convidados. É um livro sobre o Porto. O espírito do Porto, bonito. Muito obrigada.
Continuem a acompanhar-nos pelo Facebook, porque é lá que iremos divulgando as nossas novidades. Muito obrigado a todos. A autora estará agora disponível para assinar autógrafos logo no FOIA. Muito obrigado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, da Porto Barros, do Jornal de Notícias, do Porto Canal e da Antena 1. Em facebook.com/Porto de Encontro iremos disponibilizar em breve informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.